Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem, que Deus abençoe a todos nós, agora e sempre. Sejam bem-vindos ao canal Onda Espírita. Mais uma vez, estamos vindo aqui trazer mais um comentário, né, como temos feito aí nas terças e sextas-feiras, sobre o livro Cartas de uma Morta, psicografada por Chico Xavier, e advinda do espírito da mãe do Chico, né, Dona Maria João de Deus. E hoje nós vamos estudar os capítulos 47, 48, 49 e 50. O título desses capítulos, né, Que é a vida senão o amor? É o 47. O 48, Os mortos anônimos, o soldado desconhecido. O 49 é a glorificação do espírito imortal e o 50, a suprema homenagem. Nós juntamos esses capítulos porque eles têm uma sequência lógica e falam do mesmo ponto. Então é interessante, a gente achou interessante juntá-los para que a gente possa expor a nossa reflexão para vocês. Então, muito bem, nós vamos começar aqui falando para vocês, começando pelo primeiro capítulo que a gente apresentou, que é o 47, onde, na verdade, né, contextualizando, vários espíritos, uma imensidade de espíritos foram recebidos no mundo espiritual, desencarnados por conta da guerra. E aí, então, a Maria de João de Deus ela vai nos contando o desenrolar do atendimento desses espíritos, né? E ela diz, nesse capítulo, né, que ela se lembra que uma determinada vez, naquela oportunidade dos atendimentos, né, que um elevado mentor espiritual foi trazer uma palavra, né, exaltando os benefícios da fraternidade. Só que um dos ouvintes, um daqueles desencarnados, aqueles soldados desencarnados, ele fez a seguinte interpelação. Ele falou assim: não se pode pregar a paz em tempo de guerra. E aí então o espírito, com calma, explicou a questão acerca desse assunto para toda a turba, todo o pessoal que estava lá ouvindo. Então disse o espírito: que é a vida, meu filho, se não amor? E poderá haver amor sem paz? Replicou-lhe então esse apóstolo, né, o apóstolo da caridade que foi ali conversar com eles. E foi a maldade dos homens que engendrou a guerra, dizimadora dos ideais e das existências. As fúrias da impiedade varrem quase todas as extensões da terra e os corações se dilaceram ao sopro frio da adversidade. Então o Espírito ele argumenta, né, que a vida senão amor, e poderá haver amor sem paz. Então, uma vez que nos é afirmado que a vida é amor, nós não podemos conceber esse amor sem paz, né? Então ele faz essa primeira altercação para que ele possa contextualizar o que ele vai explicar para todos aqueles soldados que estavam ouvindo ele, né? Ele diz na sequência que foi a maldade dos homens que engendrou a guerra, ou seja, a criação é fruto de amor. E quem ama deseja paz, né? Ou melhor, a paz não existe se não houver amor. No entanto, a gente vê as guerras, mas as guerras não são fruto do amor de Deus, são fruto de nós, homens, que promovemos essa situação, né? Inclusive ele coloca que essa situação, a guerra, é dizimadora dos ideais e das existências. Porque você imagina as criaturas ali com seus sonhos, trabalhando, buscando aquilo que desejam, né? E o que a guerra faz? Dizima aqueles sonhos, aqueles desejos, né? Aquela vontade, aquele trabalho que as criaturas estão realizando, né? Ele simplesmente vem e varre tudo, né? Destrói tudo. E aí ele justifica dizendo que as fúrias da impiedade, ou seja, da falta de piedade, varrem quase todas as extensões da Terra. Infelizmente é verdade, a gente vê hoje no mundo, como na história da humanidade, né? Sempre em todos os locais, situações
clamorosas, tristes, infelizes, né? E aí ele diz, poderia Deus, em sua bondade misericordiosa, né, aprovar esses crimes nefandos, os males que as criaturas fazem umas contra as outras, em sua infinita bondade? É claro que não. Então diz o Espírito assim, na bondade de Deus não existem, por exemplo, franceses ou alemães, brasileiros e americanos, chineses e japoneses, né? O que há para eles são filhos bem amados da sua sabedoria e do seu amor. Essa é a verdadeira realidade. Deus não distingue absolutamente ninguém. Não há negros, brancos, amarelos, vermelhos. Há simplesmente filhos bem amados, né? Então, inicialmente, o Espírito vem e começa a conversar com toda aquela turba, todo aquele pessoal que estava ali ouvindo, né? Entretanto, após essas colocações do Espírito, né, houve um protesto, um clamor de protesto, né? A gente precisa imaginar o seguinte, né? Você tem um pessoal que acabou de desencarnar por conta da guerra e lutando pela guerra. Então você imagina a mente daquelas criaturas, né, voltadas ainda, impregnadas daquelas lutas, daqueles embates. E aí aparece, né, um mentor, um espírito muito mais elevado, que vem apresentar outros conceitos para eles. Então é difícil deles entenderem isso, né? No entanto, é claro que a espiritualidade maior sempre nos traz a oportunidade do esclarecimento. Foi isso que foi fazer o espírito. E aí, então, após esse clamor, né, esse protesto, o Espírito então coloca para todos: serenai o vosso ânimo. Em vão levantais o vosso clamor de protesto. Ou seja, não adianta vocês agora, pós-guerra, pós-guerra não, pós-morte, né, vocês fazerem esse protesto todo. Então diz o Espírito assim: me ouve, tendes vos preparado convenientemente para saber a verdade. Então, assim, estava havendo um preparo para que eles pudessem entender e compreender a verdade, que é muito além, né, das questões infelizes de uma guerra, né? E ele diz assim: já não podeis integrar as fileiras de combatentes que fornecem mão forte à nefasta política da incompreensão das leis divinas. Ou seja, vocês não fazem mais parte daquelas fileiras de soldados combatentes na guerra. Vocês agora são espíritos desencarnados, né? E ele diz assim: para a Terra, em cuja face presumis continuar, ou seja, para o planeta Terra, né, para a gente aqui que está encarnado, né, em cuja crosta aqui a gente acha que continua, na verdade, todos são mortos anônimos. Sois soldados desconhecidos. Todos ali morreram na guerra. E depois de mortos na guerra, passaram a ser o quê? Senão nada, não é? São apenas combatentes que se foram e que morreram ali no campo de batalha. E aí ele diz: aprove a magnanimidade da providência, que aqui fosses acolhidos suavemente, ou seja, pela permissão de Deus, aqueles soldados foram acolhidos naquela localização, naquela colônia, para que eles pudessem ser tratados. E isso foi feito com suavidade, né? Com bondade, para que não houvesse abalos prejudiciais a cada um deles. Ou seja, eles estavam sendo cuidados e não tinham nem a percepção disso. Ele diz que os corpos de todos aqueles espíritos que estavam ali, né, estava muito distante deles. Aonde? Enterrados ou colocados no regaço da terra, do solo, da terra benfazeja, mas estraçalhados por forças cegas e assassinas. Então ele esclarece: veja só, vocês estavam na guerra, foram mortos, né, por mãos cegas e assassinas. Ele aqui não distingue um lado ou outro. Simplesmente a força da guerra é uma força cega e assassina. Mas o corpo deles estava relegado à terra.
ou seja, findou-se o período de vida encarnada para todos eles. E aí ele esclarece: ingressastes em outra vida, ou seja, agora vocês vieram para o mundo espiritual, estão numa outra caminhada de existência, né? Compete, então, a todos vocês esquecer os dias anteriores, porque vocês foram aniquilados pelo ódio cego, pelo ódio maldoso, né? O ódio que provocou a guerra. Então, considerai agora que estão numa outra caminhada a lei de amor, que deve unir todas as almas como laço eterno e sacrossanto. Então, ele leva para aquelas criaturas uma outra noção de existência, uma outra noção de sentimento. Ele fala que a guerra execranda, a guerra maldosa, a guerra infeliz, promoveu a morte de milhares. Mas, acima de tudo isso, há o amor. E agora, numa nova caminhada, numa nova dimensão, que eles então passassem a observar outras situações diferentes daquelas que eles estavam vivendo até um pouco antes da morte do corpo deles. Foi então que Maria João de Deus relata para nós, nesse livro, né, que como se tivesse havido um misterioso poder por sobre todos eles, a atmosfera daquele ambiente transmutou-se, ou seja, mudou, né, completamente. E ela fala que parecia que tivesse rasgado uma nuvem. Eu fico imaginando, né, conforme ela vai descrevendo, que é como se o céu se abrisse, assim, como se tivesse uma certa cobertura de névoa ou de nuvem, alguma coisa do gênero, e de repente ele se abre de alguma forma, e aí uma paisagem apareceu nessa imensidade sob o rasgo do céu que surgiu, né? E aí então foi quando apareceram muitas mães. Pessoal, deve ser uma cena inenarrável, deve ser uma coisa assim que a gente tem dificuldade, né, de explicar. Você imagina o céu e de repente o céu se abre, né? E aí do céu surgem centenas de espíritos, muitas mães. Veja que interessante, mães, estendendo os braços amorosos àquelas criaturas que estavam ali desencarnados, que eram então seus filhos, né? E aí então iniciou-se aquele choro, né, de emoção de todos os lados, né? Emoção e alegria, porque eram aqueles corações se reencontrando, né? Naturalmente, aqueles desencarnados tomados de espanto e de receio, né, e de medo, não é? Então, uma estrada florida se abriu após todo esse cenário, né, sobre a cabeça deles, e um hino vibrante se ouviu nas vibrações do infinito. Então, além de todo esse cenário, pessoal, ainda abriu-se uma estrada florida, que deve ter sido provavelmente uma estrada aberta, onde os espíritos das mães devem ter então se locomovido em direção a todos aqueles espíritos desencarnados, né? E aí por trás se ouviu um hino vibrante, né? Um hino, uma música celestial, com certeza, né? Que vibrava nos ouvidos de todos eles, né? Então, segundo Maria de João de Deus, aquilo é como se fosse uma glorificação de ventura total para todos aqueles espíritos, né? Uma coisa assim, sem nome, maravilhosa, né? E aí, abre aspas, diz ela, né? Ó Senhor do Universo, vós que criastes todas as coisas, concedeste-lhes a beleza da imortalidade. Ou seja, concedeu, né, a todos nós a beleza da imortalidade que nos fornece, nos oferece esse embalo de luz, essa ambiência maravilhosa, né, de encontro e reencontro de todos nós espíritos que somos imortais, né? E quando a gente aporta no mundo espiritual, uma vez merecendo, né, podemos observar um espetáculo maravilhoso como esse, né? E aí ela fala, né, sede bendito por todos os séculos dos séculos, bendito Deus, né, seja bendito por todos os séculos dos séculos,
pela dor que nos redimiu e nos lavou todas as culpas. Ou seja, né, a gente atravessa a estrada da vida, a estrada das encarnações, sofre as dores necessárias para lapidar a nossa alma, né? E com esse sofrimento, as nossas culpas são lavadas, né? Ou seja, nós purgamos os nossos erros e aí então saímos daí de uma forma feliz, como aconteceu com essas criaturas aí contadas por Maria João de Deus, né? Diz a Maria João de Deus, né, do júbilo do último dia na terra, quando buscamos sempre o amparo e a consolação, o repouso e a fortaleza, o carinho e a devoção. Na verdade, isso é como se fosse uma frase de conselho, né, para todos nós, né, dizendo, olha, busquem isso, amparo, consolação, repouso e fortaleza, carinho e devoção. E por fim, no último capítulo desse trechinho, que é desses 4 que nós estamos citando, cujo título é Suprema Homenagem, então ela diz que todas as vozes de todos esses seres que estavam ali reunidos, né, se reuniram num coro inigualável. E naquele dia, presenciando o esclarecimento de algumas almas que daquela hora em diante se tornaram em ativas colaboradoras da beneficência sideral, assisti uma das mais comovedoras homenagens prestadas à bondade do Criador. Uma coisa maravilhosa, pessoal. Na verdade, o que ela está nos dizendo é que ela ouviu todos, né, reunidos num só coro, numa só voz, né, em homenagem ao Criador, após todo esse cenário que nós contamos agora. E culminando com a consequência de que algumas daquelas almas, né, daquelas almas que estavam ali, se sentiram redimidas e passaram a se tornar ativas colaboradoras da beneficência sideral, ou seja, colaboradoras do bem no infinito da existência da humanidade, da vida de todos nós. Então passaram a ser trabalhadores de Jesus. Então, pessoal, esses trechos, eles são assim sublimes, recomendo que vocês leiam, para que vocês façam a própria interpretação, porque a gente faz aqui uma reflexão, a gente coloca as nossas impressões, mas quando cada um de nós lê particularmente, você tem uma impressão própria e você tira daí, né, os resultados daquilo que você leu. E com certeza serão resultados muito bons, excepcionais, maravilhosos, porque nos traz uma experiência divina no mundo espiritual. Porque a gente muitas vezes, pessoal, a gente considera, né, o mundo espiritual às vezes um local de possibilidades de sofrimento, de possibilidades de dor, fala-se muito em inferno, né, fala-se muito em purgatório, mas olha só o relato de Maria de João de Deus, né, para algumas daquelas almas desencarnadas pós-guerra, houveram de obter esse resultado maravilhoso, né? Ainda que alguns deles tivessem provocado algumas altercações, algumas reclamações, conforme a gente falou logo no início, né? Mas olha só que coisa belíssima, foram recebidos pelas suas mães, né? Para que eles pudessem, então, compreender a realidade que estavam vivenciando naquele momento, que não era mais no corpo físico, mas sim na dimensão espiritual, né? E a gente agradece muito por tudo. Fiquem com Deus e que a gente possa se encontrar novamente na próxima terça e sexta-feira da semana que vem. Um beijo a todos.